Eles falam muito alto, pertencem a instituições que têm voz ativa na sociedade e vão nos influenciando com seus dizeres, com as suas palavras, e a gente vai se deixando levar. Houve um tempo em que se falava muito no sagrado e no profano. O que é o sagrado? O sagrado é aquilo que se pratica na intimidade de um templo, seja qualquer templo, e também na intimidade do coração. Este é o sagrado, é um lugar reservado, como dizem, é o lugar do Senhor. E o profano é o que está fora desse lugar, que está fora desse templo. Daí a pessoa fala assim, bom, se eu estou dentro do templo, eu tenho que sacralizar as minhas ações. Então eu não posso pensar bobagens, apesar de pensar. Eu não posso desejar coisas erradas, apesar de desejar. Eu não posso fazer propostas indecorosas a Deus, apesar de fazer. Então, estando no sagrado, como se eu estivesse protegido por uma pleiade de amigos invisíveis ou não, que estão ali para me dar sustentação. Agora, quando eu saio de lá, aí eu posso fazer o que eu quiser. Nós lembramos que, muitas vezes, nós fizemos isso, na nossa infância, juventude, talvez. Enquanto estávamos no templo, a gente era todo santinho, carinha de santo, bonzinho, elegante, nobre. E quando saía de lá, a coisa se complicava. Essa forma de pensar e de agir é uma forma equivocada. Porque, na verdade, não existe nem sagrado, nem profano. O que existem são posturas. Vamos pensar uma coisa. Se nós temos como mestre da humanidade Jesus, é bom que a gente pense como é que Jesus agia. Será que ele agia no sagrado ou no profano? Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente observa que toda a ação de Jesus foi feita no profano, no dito profano. Ele pregava na beira da praia, ele pregava na montanha, ele pregava no barco, ele pregava nas praças, então ele pregava no profano. Só se tem notícia de Jesus ter entrado no sagrado quando ele foi na sinagoga de Cafarnaum para dizer que ele era aquele que Isaías havia escrito que apareceria para o mundo. Só ali que a gente sabe que Jesus esteve numa sinagoga. Que me lembro, pode ser que tenha tido outras vezes. Mas o mais, ele pregou fora, ao ar livre. Se a gente pegar essa explicação, ou essa informação dos evangelistas, o que nós podemos concluir daí? Que todo o lugar é de Deus. Então eu não posso fazer coisas erradas, escondidas, eu não posso mentir, eu não posso trair, porque estou sempre na presença de Deus. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Lucas escreve, em Deus existimos, em Deus nos movemos. De sorte que não há como existir e mover fora de Deus. Na verdade, não existe nada além de Deus. Está tudo contido nele. Quando Allan Kardec faz a célebre pergunta, o que é Deus? Que os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Poucos param para refletir sobre isso. Era um domingo, o meu filho mais novo estava com mais ou menos uns 4, 5 anos, e ele gostava muito de ir em determinado restaurante, porque lá tinha parquinho para ele brincar.
Então, nós estávamos nos dirigindo para esse tal restaurante, quando, de repente, como que por uma força invisível, nós paramos em frente a uma árvore que tinha lá no local que morávamos. Então, a pergunta que me fizeram foi essa: você consegue ver Deus nessa árvore? Daí foi uma coisa muito séria, porque claro que nós atrasamos no almoço. Quando você tem uma colocação dessa, uma oportunidade dessa, não deixa passar. Porque pode ser que vai demorar ou não terá outra. Então eles me perguntaram, você está vendo Deus nessa árvore? E daí eu reuni todos os meus conhecimentos, que são pequenos, de botânica, para entender como é que uma árvore gera, como é que ela cresce, como que germina, enfim, para chegar à árvore. E aí eu me lembrei de Allan Kardec. Allan Kardec fala que os seres orgânicos, eles são movidos por um fluido, que ele denominou de fluido vital. Nos humanos, esse fluido vital se estabelece no duplo etérico, que é o segundo corpo que nós temos. Temos o corpo físico e o duplo etérico antes do perispírito. O duplo etérico fica mais ou menos a 2 centímetros do corpo físico, e nele estão estabelecidos os chakras, os meridianos, tanto os chakras primários quanto secundários, estão todos nesse duplo etérico. É ele que recebe as influências do cosmos e do eletromagnetismo da Terra. Isso tudo é movido através de um fluido, que Allan Kardec denominou de fluido vital. Fluido vital. E aí ele explica que o fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal. A ciência hoje chama isso de energia escura. E ela está procurando a origem dessa energia. Higgs, na metade do século passado, ele disse que havia uma partícula chamada bóson, e que essa partícula seria a origem de tudo. Seria a origem de tudo que nós conhecemos e que nós nos convivemos. E a ciência, então, está em busca dessa bendita partícula de Higgs, que deram o nome, e criaram o acelerador de partículas lá na Europa, para tentar chegar a essa partícula, onde se origina tudo. E essa própria ciência, hoje, que já encontrou essa partícula, diz o seguinte: essa partícula teve um princípio inteligente que a gerou. Qual seria esse princípio? Então, aí nós começamos a perceber que Deus já passa a fazer parte das pesquisas científicas. Então, se Deus faz parte a partir da partícula de Higgs, ou do bóson de Higgs, então ele faz parte das pequenas quanto das grandes coisas. Jesus nos disse que neste planeta não tem ser nenhum superior ao homem. Muito embora tem pessoas que acham que o cão é superior, né? Que o cavalo é superior, que o gato é superior, dão mais atenção para eles do que para o homem. Com todo respeito, mas está errado. Porque Jesus disse claramente: Deus cuida dos lírios do campo e das aves dos céus. Que as aves não plantam e nem colhem, e depois ele completa. Ora, se Deus dá tudo isso a esses, imagina vocês que são muito superiores a eles. São palavras de Jesus. Querem conferir? Lucas 12, 32. Então, como é que eu fico nessa história? Onde que estaria o profano? Se tudo está contido em Deus, tudo emerge dele, tudo funciona em direção a ele. É como se ele fizesse uma respiração, esse André Luiz que fala, ele respira, faz o fluxo de ida e retorna. Quando ele respirou, ele me criou.
Eu estou indo, evoluindo. Chegou numa hora que eu vou retornar a Ele. Não só eu, como todos vocês. Provavelmente ainda estamos no fluxo de ida. Quando chegarmos a um determinado nível evolutivo, a uma hierarquia qualquer, a gente vai começar a retornar a Ele agora conhecedores do que realmente seja a criação. Então nós estamos nesse processo. Nós estamos nessa vivência extraordinária com o nosso Pai. Certa feita nós estávamos num debate, numa mesa de debates, quando alguém questionou o seguinte: se nós fôssemos pensar no universo, onde que nós estaríamos no universo em relação a Deus? Daí alguém disse: olha, provavelmente nós estaríamos na periferia do universo. Aqui na Via Láctea, a gente está na periferia da Via Láctea. Mas não quer dizer que a Via Láctea seja a periferia do universo. A gente não tem essa informação. Então as pessoas falaram assim: não, nós estamos na periferia, porque nós somos ainda muito crianças espirituais. Aí eu levantei o dedo e falei: discordo. É o contrário, nós estamos quase que dentro de Deus, ainda. Aí foi aquele debate, aquela coisa toda, e fizemos a seguinte pergunta: você é um pai ou uma mãe, você tem 10 filhos, na sua casa tem 11 quartos, o seu filho mais novo é bebê, então são 10 quartos, um quarto para cada filho, e o seu quarto, são 11 quartos. Onde você colocaria o seu bebê? No quarto mais distante do seu ou mais próximo? Claro que você colocaria no mais próximo, é assim que a gente faz? Claro, é evidente, ninguém vai fazer a loucura de botar um bebê lá no último quarto do corredor e botar um sujeito que já está com 25 anos pertinho de mim. Assim também pratica Deus. Então nós estamos muito próximos de Deus. O problema é que a gente não consegue perceber essa proximidade. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele nos deu a condição de evoluirmos com definições próprias. Por que isso? Porque quando Ele nos cria, Ele nos dá um DNA espiritual, não é o DNA biológico, é o DNA espiritual. Esse DNA espiritual vibra na frequência de Deus. Então Ele diz assim: olha, você vai evoluir o seu DNA e eu vou te ajudar. E você terá toda a possibilidade de escolhas. Então nós estamos aqui, vivendo a parcela ou a parte das escolhas. O problema da escolha está na razão direta do nosso pouco conhecimento das leis divinas. Olha, quando Jesus disse assim, está em João 8, também 32, diz assim: conhecereis a verdade vos tornará livres. E eu fico perguntando, o que é a verdade? Porque se nós aqui fôssemos falar a verdade, cada um diria uma coisa. Porque a verdade também está na razão direta da minha evolução espiritual. Então, o que é verdade para um, não é para outro. E aí, à noite, Pedro pergunta para Jesus: Jesus, o que é a verdade? O senhor hoje de manhã falou que nós vamos conhecer a verdade, mas o que é a verdade? E foi uma das perguntas mais sábias que a humanidade já fez. Aí Jesus diz assim: olha, Pedro, a verdade é o conhecimento e a prática das leis de Deus. Isso é verdade. Então, por isso que o homem tem a sua verdade, os espíritos que são superiores ao homem têm uma outra verdade, os espíritos superiores a eles outra verdade, e assim sucessivamente, até chegarmos à verdade suprema, que é a verdade de Deus, que a gente vai chegar lá. Então você vê que tudo está incluso em Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Não há como vivermos fora dele. E quando Pedro, então, pergunta assim: por que nós nos deixamos levar tanto pelas ideias erradas dos homens? Quando nós achamos
que eu posso falar uma mentira. Eu vou falar uma mentirinha que ninguém vai ficar sabendo. Deus sabe. Eu vou fazer isso assim, bem escondidinho, que ninguém vai saber. Ele sabe. Eu vou trair. Gente, traição é um treco sério. Porque quem trai está traindo a ele, não ao outro. Preste atenção nisso. Toda vez que alguém trai, ele está traindo a ele, as propostas divinas dele. Porque o outro se resolve. O outro tem a participação da espiritualidade e, se ele quiser, ele se resolve. Então, é preciso que a gente tome cuidado com relação a essa proposta que vem de fora para nós. A gente acha, por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer uma coisa. Geralmente, eu não vou procurar uma pessoa de bom senso para me dar um conselho. Eu vou procurar uma pessoa que vai falar aquilo que eu quero que ele fale. Certa feita, um familiar meu me pediu uma opinião, e ele morava do outro lado do mundo, ele me ligou de lá, me pedindo uma opinião de uma determinada coisa, e na hora a orientação foi que ele não deveria fazer aquilo, e não seria bom para ele. Ele fez e ficou de mal comigo. É isso. A pessoa não gosta, porque ele quer saber, por exemplo, eu estou a fim de fazer uma coisa, então eu vou procurar alguém que eu sei que vai concordar comigo, não vai me aborrecer. E aí eu vou lá e faço a coisa errada. O outro, aparentemente, não tem problema nenhum. Então, tem que tomar muito cuidado quando alguém vem nos pedir uma opinião. Nós somos soberanos para decidir sobre as nossas vidas. Então, se eu fizer uma opinião dessa forma, eu acho que você está se candidatando a arrumar uma encrenca para você. Porque quando eu falo, eu acho, o que eu estou dizendo? Eu não tenho certeza. A pessoa chega, eu acho que você deveria fazer isso. Então, se vocês pedirem alguma opinião, a pessoa disser isso, não sigam, porque ele não tem certeza. Porque quando eu vou dar uma opinião, a gente vai se basear na verdade que Jesus deixou para nós, na verdade divina. Então, eu estou com vontade de matar alguém. Está me aborrecendo, eu vou dar um tirinho nele. Se vier me pedir opinião, eu vou dizer, não faça isso. Isso é contra a lei de Deus, ou seja, eu estou trazendo a opinião certa. Eu acho que você devia dar um tirinho nele sim, vai ver que ele nem morre. Porque tem gente assim. Tem gente que joga ventilador na farofa para ver o que acontece. E é isso que o Pedro fala. Não entrem nisso. Sejam soberanos. Não vão pela conversa do outro. O outro nem sempre está bem assessorado e nem sempre ele gosta tanto de mim assim. Então, essa fala do Pedro é sensacional. Isso eu busco entender que o sagrado, se é que eu posso dizer assim, que o sagrado está em todos os lugares. Então, eu começo a perceber que onde eu estiver, estarei reagindo com Deus. Onde eu estiver. Um dia desses, eu acabei de fazer uma palestra, durante o dia, foi 2h da tarde, e eu estava descendo ali a Avenida Rio Branco, eu precisava de resolver uma coisa no banco, e aí um rapaz me entrega um panfleto. Quando eu olhei o panfleto, não era o lugar que eu ia, estava me entregando um panfleto de mercado. Eu não ia no mercado naquela hora. Então, eu pensei, na hora foi rápido, pensei assim, para que eu vou pegar isso? Né? Eu vou acabar jogando no lixo, e ele pode entregar para outra pessoa. Eu falei com ele assim, não, obrigado. E fui andando. Quando eu andei para assim, Guaraci, na hora que ele falou meu nome, eu gelei. Ai, meu Deus do céu. Eu olhei para trás e ele falou assim, eu ouço suas palestras lá no centro tal. Gente, vocês não têm noção, o medo que eu tive. Tive. E se eu estivesse fazendo uma coisa errada? E se eu tivesse, sei lá... Você pensaram? Então, muitas vezes, a gente faz coisas que não percebe que está sendo observado.
e sai fazendo. Como se eu fosse o soberano. Não, eu faço, acabou. Mas não é bem assim. De repente, alguém está nos vendo, está nos observando, às vezes até à distância. Então, minha gente, chega um momento em que a criança deixa de ser criança. Sabe quando o papai tinha aquela casa grande, né? Aí tinha um terreiro, né, assim? A gente brincava no terreiro, fazia um monte de coisa lá no terreiro. As meninas faziam as casinhas, os meninos faziam um campo de futebol, a gente fazia aquela farra. Né? E era hora de tomar banho, todo mundo ia tomar banho, hora de escovar o dente, escovava, brigando, é claro, mas escovava, né? E aí a hora de ir para a escola, aquela tristeza, aquela correria e tal. Aí você tinha de tudo. Caminha limpa, você tinha alimento, podia ir lá no restaurante, podia um desses lanchonetes aí. Tal. Você não se preocupava com isso, papai pagava, não era assim? Oh, beleza. Papai bancava. Só que teve um dia em que o papai me chamou. Vem cá, meu filho. Você já está adolescente. Você já precisa conhecer as coisas. Por que eu tenho dinheiro para pagar as suas despesas? Você quer saber como? Onde eu tiro esse dinheiro? O que eu faço para ter esse dinheiro? É aquela hora que a gente é chamado para a responsabilidade. Olha, você teve de tudo até aqui. Agora você vai entender por que você teve de tudo. Porque sabe por quê? Porque daqui a pouquinho você terá seus filhos e você vai ter que fazer a mesma coisa. Então vamos lá? Então ele explica para a gente. Eu tenho um vasto império. Esse vasto império, eu realizo várias atividades. E eu estou te preparando para uma delas. Então chegou a hora de você começar a se preparar para essa atividade. Eu preciso de você lá. Tem lá um prédio que eu fiz só para você administrar, porque eu preciso que daquele prédio saia o produto X. É o que Deus está fazendo conosco agora. Com todos nós, que já saímos daqueles primórdios da civilização, daqueles momentos primários da civilização. Saímos lá das cavernas, entramos na vida nômade, depois experimentamos as primeiras civilizações, aprendemos muito com aquelas civilizações, tivemos grandes mestres, e o mestre maior, vivemos mais 2000 anos depois dele, tentando nos adaptarmos ao Evangelho, e quase todos ainda não conseguiu. Então agora Deus está nos chamando. Agora não tem mais jeito. Chegou o momento. Vamos? Eu preciso de você. Calcula-se que, desde que Deus nos criou, desde o mineral, Deus nos criou, não sei, mas desde o mineral até aqui, que a gente tenha já vivido em torno de 4 bilhões de anos. Bom, né? Parece mentira, né? 4 bilhões de anos. Nós estamos aí na evolução. Agora chegou a hora de conversarmos seriamente sobre a vida. Por isso que Pedro é sincero. Por que você vai pela conversa daquele que não quer? Deus está nos convidando para esse colóquio com Ele. Quando nós estudamos doutrina espírita, à luz da história, à luz da filosofia, à luz da ciência, nós ficamos impressionados com o que é a doutrina espírita nesse contexto. Se você estudar a religião na história, se você estudar a ciência na história, se você estudar as civilizações na história, você observa que todos os movimentos feitos foram para que chegasse ao clímax do século XIX. Onde, entre tantas descobertas esplêndidas, aconteceu a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é aquele chamado de Deus para nós. Eu estou dizendo isso, minha gente, porque eu estudo isso há 40 anos. Não é uma coisinha que eu escutei ele no botequim, não, tá? Eu estudo isso há 40 anos. Então, a doutrina espírita é aquele chamado de Papai do Céu para nós. Ali ele apura. Você quer? Muito simples a doutrina espírita, é a coisa mais simples do mundo, né, Alain?
É só você entender de imortalidade, de mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e Deus. Só isso. Não tem nada demais. Não tem nada de estratosférico, nada de misticismo, nada de... Será? É isso. É você estudar essas coisas tão básicas que todas as civilizações estudaram. Todas. Por que os egípcios mumificavam as suas pessoas? Tanto faraós, quanto sacerdotes, quanto casta de nobreza. Porque tinham certeza que eles não morreram. Eles estavam apenas passando de um estágio para o outro e voltariam. Aí eles provam que eram reencarnacionistas. Pluralidade dos mundos habitados. Lá na Índia, tinha uma nave, ia muito lá, uma nave chamada Vimana. Vimana era uma nave que, enquanto a NASA faz aquele chute de pressão, né, para que as naves subam, lá na Índia, há 5.000 anos atrás ou mais, as naves subiam igual um helicóptero. Iam para Marte, para Júpiter, para todo lado, depois voltavam e desciam. Se vocês quiserem, tem livros sobre isso. Até o desenho, o mapa, o projeto da nave tem lá. Deus, segundo a mitologia, quando nós adquirimos o pensamento, a razão, nós fizemos duas perguntas. Assim que a gente chegou na razão. Duas perguntas básicas. A gente olhou tudo isso e perguntou: o que é isso? O que é a natureza? O que é isso? Depois criamos a física, né? E a outra pergunta é: quem fez isso? Quem fez tudo isso? Ou seja, lá no nosso primarismo, nós já estávamos buscando Deus. Quem fez isso? Como é que esse negócio de rio? Isso vem da onde? Vai para onde? Esse negócio de montanha? Como é que é isso? Quem que fez tudo isso? Então, nós já estávamos buscando este Deus lá no passado. Daí os nossos mestres, com certeza espíritos superiores encarnados entre nós, começaram a dar nomes aos espíritos construtores da natureza. Nós sabemos, Emmanuel nos ensina isso, que quando Jesus estava montando o planeta aqui, ele contou com muitos auxiliares, né? Espíritos que cuidaram dos oceanos, dos mares, dos rios, das montanhas, florestas, dos desertos. Então, eles começaram a dar nomes a esses espíritos que ajudaram a Jesus. Então, Zeus, Deus. E os outros mais, né? Deus Poseidon, por exemplo, o Deus do mar. A Régia, a deusa da terra, do subsolo, e vai por aí. Cada cultura punha nomes, que na verdade esses deuses eram os espíritos que ajudaram e que ajudam Jesus nesse trabalho aqui na terra. Então isso nos embalou até aqui. Essa mitologia, essa coisa bonita, é delicioso estudar mitologia. A gente fica embalado para aquelas lendas, aqueles casos lindos, né? Heitor apaixona-se por Helena, rouba a Helena e leva para Troia, essas coisas. Né? É bonito ver isso. Só que agora, Papai do Céu está falando para a gente: meus filhos, vamos conversar sério? Vamos conversar sério. A nossa conversa agora é essa. Eu preciso de você. Eu te criei, não foi à toa. Eu te criei porque eu estou aguardando você para fazer um trabalho que está te esperando. É só você que pode fazer, mais ninguém. Por isso você é individual. E aí nós estamos aqui. Uns vão, outros não vão, outros pensam em ir, outros desanimam na estrada, que é difícil. Jesus já tinha dito que tem a porta estreita e a porta larga, né? A porta estreita é difícil, minha gente. Olha. Então, o que eu quero da minha vida? Eu quero continuar dando vazão a palavras ermas, vindas de pessoas sem o menor critério moral e ético para dizê-las? O grande historiador Will Durant, estadunidense, ele diz o seguinte: você só tem
duas formas de resolver as suas questões perante a vida. Primeira delas, esclarecendo a sua mente pelo conhecimento. Tem gente que detesta estudar, não tem? Tem gente que quando está assistindo uma palestra, fica toda hora olhando no relógio. Quantas horas? Né? Vai demorar muito a acabar? Não é assim? Então, ele fala, não é espírita ele é um historiador. Ele diz assim, olha, só tem essa forma, você tem que esclarecer a tua mente pelo conhecimento. Você tem que estudar, tem que alargar horizontes, porque os estudos os alargam horizontes. E a segunda que ele disse é um pouquinho mais complicada. Ele diz assim, e você tem que fazer a sua evolução através do seu crescimento de caráter. Ou seja, sair dessa posição, né, que o mundo impõe. Mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. Né? O que tem, eu também vou fazer. Ótimo. A gente está vendo o resultado aí, né? Cada hora, aqui em Juiz de Fora estão fazendo 2 hospitais, vocês sabem, né? Vão ser inaugurados mais 2 hospitais. Poderiam ser 2 escolas, não podiam? Mais 2 hospitais. Um imenso, um monte de andares. O outro ainda não vi, mas dizem que é muito grande também. Por quê? Porque tem muito doente. E por que tem muito doente? Porque não tem conhecimento suficiente e nem vontade de crescer moralmente, então adoecem. Porque a doença é a resposta das minhas escolhas erradas. Se eu posso escolher o tempo todo, aqui embaixo tem uma sala que tem lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então eu largo isso para lá. Eu estou escolhendo, então eu vou escolher isso. Será que eu faço uma análise daquilo que eu vou escolher? Por exemplo, hoje é sábado, né? Provavelmente vocês já escolheram alguma coisa para fazer hoje, depois que sair daqui. Já fizeram uma análise se é válido em termos de esclarecimento, conhecimento da mente e também de crescimento da evolução do caráter? Porque a gente tem que analisar, não é? Eu fui convidado para ir a uma festa. Ótimo. Beleza. O que é essa festa? De quem que ela é? Quem que vai? O que vai acontecer? Quais são os propósitos? Eu fui convidado para ir ao cinema. Muito bem. Qual o filme que vai passar? Qual é o gênero do filme? Porque se for de terror, pornô ou de suspense, nem se você me pagar 1 milhão eu vou lá. Porque vai me arrasar, vai acabar com a minha estrutura psicológica. E as pessoas entram numa felicidade impressionante, né? Ainda fala assim, filme aguinha com açúcar não dá para mim não. São os melhores. Porque estimula o amor. Estimula o relacionamento perfeito, dentro da perfeição que se pode adquirir aqui, se pode ter aqui. Mas a gente quer aventura, né? Aí você vai num filme de terror, a adrenalina começa, né? A adrenalina é aquela substância que existe para te potencializar para lutar ou fugir, não é assim? Muito bem, a adrenalina vem, aí você vai. Se você não for cardíaco, você não vai morrer lá não, mas se for cardíaco, você corre o risco de morrer. Mas mesmo que você não seja cardíaco, você está atingindo terrivelmente seu sistema nervoso. Daqui a pouquinho começa com um monte de coisa. Eu não aguento, a minha coluna está doendo, a minha não sei o quê, artrite, istes, um monte de coisa. Por quê? Porque você complicou o funcionamento do seu organismo. Mas é desse modo? Não, é pior. É mais profundo. Então é isso que o Papai do Céu está nos chamando. Por que vocês acham que ele permitiu que fosse criado no mundo a neurociência? Para quê? Para falar que tem sinapses, que tem neurônios, dendritos, axônios? Não. Ele permitiu isso para que a gente fizesse uma análise do que a gente está fazendo, porque
influi diretamente no nosso organismo. Então é preciso que crie mais escolas, não é? Que a gente busque mais escolas. Eu fico pensando no dia que esses hospitais todos virarem escolas. Vai ser tão bom, né? Porque aí não vai ter doente. As pessoas estão buscando instruções e não remédios, porque já venceram a fase do remédio. Então, minha gente, é sério o que Pedro fala conosco. Muito sério. Por que que você vai, em outras palavras, né, por que que você vai na conversa dos outros? Faça a tua estruturação moral, ética, cristã, para que você possa ter elementos para se resolver em qualquer situação. Você pode buscar o outro, claro, o outro é sempre agradável, sempre necessário, mas é preciso que eu saiba que o outro tem muitos limites também. Então eu posso ser parceiro, amigo do outro, mas eu tenho que buscar a minha essência divina, porque somente com a minha essência divina dilatada que eu de fato posso contribuir com o outro. E Jesus disse isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês.